Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Mulher Plena, porque saúde, prazer e alegrias são direitos de toda mulher. Boa tarde, são 17h09 desta segunda-feira, hoje é dia 10 de abril de 2023. Mais uma vez nós estamos chegando no seu rádio aqui pela Metrópole com o programa Mulher Plena, nosso encontro quinzenal às 17 horas de segunda-feira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, é uma honra contar com a sua companhia, com a sua audiência aqui na Rádio Metrópole, que tem a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo do Guilherme Pastoriza e a operação de áudio do Agnaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e tenho a honra de estar aqui para mais um programa na companhia da nossa consultora idealizadora deste programa, a médica ginecologista e obstetra doutora Vânia Viana, com duas convidadas especiais. E o tema de hoje é muito bacana, vamos falar sobre parto humanizado. Então se ligue, venha conosco, porque a partir de agora esse é o assunto que vamos tratar aqui no programa Mulher Plena. Doutora Vânia Viana, mais uma vez, seja bem-vinda. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho de informação, de qualidade. E fico muito feliz quando os colegas aceitam o meu convite para vir aqui também, porque eu sempre trago pessoas que eu sei que são excelentes no que fazem, são profissionais sérios, então vão poder falar coisa aqui com coerência. Então eu que estou feliz hoje de estar aqui com essas duas maravilhosas, e fiquem ligados para poder aprender um pouquinho, discutir um pouquinho mais sobre esse tema que é tão falado, né? Tão falado, mas eu acho importante a gente estar alerta a alguns pontos, então não desliguem aí. Muito conhecimento a partir de agora. Pois é, para falar do tema, estamos recebendo aqui a também médica ginecologista e obstetra, doutora Juliana Oliveira. Que honra recebê-la, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre muito prazeroso falar, né, sobre o mundo que a gente tanto ama e falar sobre o que a gente gosta de fazer. Muito obrigada, doutora Vânia, muito obrigada, né, a Rádio eu que fiquei feliz, que eu falei com o Juju de cara tocou, e eu falei que bom, porque que eu amo tudo, né? De como ela faz bem, de como a vida é corrida, que não tem tempo, mas de como ela faz com seriedade, né? Então, eu falei, que legal, vou ter uma pessoa que sabe o que faz, que sabe do assunto para falar sobre o tema, né? Então, que bom, legal. Fiquei feliz. A outra convidada de hoje é fisioterapeuta pélvica, nos dá a honra de participar do programa. Fabiane Monteiro, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu que estou honrada pelo convite e é um prazer imenso estar aqui com a doutora Vânia, a doutora Juliana e com vocês na rádio para conversar um pouquinho do nosso mundo, né? Nosso mundo aí dos partos humanizados. Que bom, que bom. Deixa primeiro saber um pouquinho de vocês. Você, Fabiane, é cuiabana, é mato-grossense? Eu sou cuiabana de Chapecruz. É mesmo? Sim. Que bom. Cresceu em que região de Cuiabá? Nascida e crescida no CPA. Oh, que bacana, que legal. E a doutora Juliana, é mato-grossense, é Não, cuiabana? eu sou goiana de nascida e cuiabana de coração. É mesmo? Casei com cuiabano, tenho 2 cuiabaninhas e Cuiabá me deu tudo que eu tenho de mais Nossa, valioso eu lembro de nessa quando vida. Ju estava em trabalho de parto da primeira. Nossa, que eu fui lá ver, Ju. Nossa, Ju, já... 2. Meu Deus. Não vamos falar, né? Parece que não vamos falar a idade aqui, não precisa. Não, isso a gente deleta. Isso é sigiloso. Mas Cuiabá, eu falo que eu sou cuiabana, que tem tudo que eu tenho de mais valioso. Desde a minha formação, fiz medicina na Universidade Federal do Mato Grosso. Legal. Fiz obstetrícia também pela Universidade Federal, no Hospital Júlio Miller. E é aqui que eu exerço, né, minha profissão. E você veio, então, para fazer faculdade aí... Na verdade, eu sou de Goiás. Um cuiabano. Meu pai era militar, a gente morou um tempo em Chapada dos Guimarães. Que legal. E aí, depois eu passei aqui na universidade. E aí, agora fico aqui. E minha família, ninguém mais mora aqui, mas... Só você. A minha raiz e tudo que eu construo é em Cuiabá. E como que chamam as cuiabaninhas? Alice e Gabriela.
Alice e Gabriela, que tem idade tem? 5 e 1 ano e meio. E eu vivi 2 partos, né? Normais e humanizados, né? Que bacana. Uma Eu tem achei 5. muito engraçado, vou contar um episódio aqui da Ju que ela vai lembrar. Do Ela quê? estava grávida da segunda gestação, foi em pleno Covid. Sim. E eu a encontrei grávida trabalhando no hospital, porque médico não tem essa coisa de parar, não, principalmente obstetra. Aí abri um pouquinho as coisas e a gente estava falando em viagem, a Ju falou, Vânia, você nunca para de viajar. Eu falei, se a gente tiver que morrer de Covid, nós estamos no hospital, né? Aí a Ju falou assim, mas eu tô com medo de sair um pouquinho. Eu tô grávida. Eu falei, Juliana, você tá trabalhando em plena pandemia, você tá no hospital, você tá com medo de sair de folga e ir pra uma praia, descansar um pouquinho? Vai, mulher. E eu fui, achei né? muito engraçado. E ela foi. Pra você ver como a gente, assim, nós médicos, acho que todos, né? Nós nos empenhamos tanto no trabalho, nós nos doamos tanto, e até na época da pandemia nós perdemos muitos colegas e nos colocamos em risco também, a Ju grávida, trabalhando, nos colocamos em risco, mas se for pro lazer, a gente nos tolhe, né? Esse é outro tema. Se for pro lazer, a gente não pode, mas pro trabalho a gente dá a cara a tapa mesmo, né? Se alguém que estava numa situação de vulnerabilidade eram vocês, né? Os Sim. profissionais da saúde, também. porque ficava o tempo todo na área de maior risco. Então, por que não sair e dar uma arejada? E eu lembro Exatamente. no Covid, e a gente estava todo mundo com muito medo, principalmente na segunda onda de 2021, né? E eu lembro que meu marido falou, mas você não vai parar, não tem como você ficar fazendo parto assim. Só que eu estava no mesmo lugar que as minhas gestantes estavam e com os mesmos medos, né? Então eu falei assim, eu não tenho como abandonar esse conjunto de mulheres que me escolheram grávida e eu também estando grávida. Então, nós vamos até o final. E eu consegui, faltou um parto para Eu fazer. fiquei até arrepiada, mas a Ju é assim mesmo. Eu Faltou falei assim, menina, pelo amor de Deus, sai um pouco. Ela, não. Eu falei, não, você tá trabalhando. Faltou então um vai parto para passear. fazer, porque aí eu peguei Covid com 36 semanas do meu marido dentro de casa. Olha lá, tá Aí vendo? era o parto de uma Não colega tinha médica por que eu não as pessoas consegui se ir tolerem, né, de com viver. Covid. Teu esposo é da área? Não, meu esposo é engenheiro. A engenheiro. Tem alguém são na família, graças a Deus. Alguém fica com as crianças. Eu estava Fabiane, nesse você, parto. Também. e você tem filhos? Não tenho filhos. Não? Não. Ah, então tá. Ainda não. Ainda não. Muito bem. Bom, gente, vamos falar sobre parto humanizado. É o tema que a doutora Vânia sugeriu para o programa de hoje, que, diga-se de passagem, um tema especial, porque a gente tem ouvido falar bastante, né, Sim, doutora? o que eu acho eu trouxe até a Ju, porque eu acho que ela tem muito bom senso como profissional, como ser humano, a gente escutou o relato agora, porque quando eu me formei, eu que venho de São Paulo, fiz alto risco, lógico, eu tenho uma amostra diferente, porque eu fiz alto risco em medicina fetal, então as minhas gestantes, elas vão mais para cesárea, porque são pacientes com comorbidades, né, com doenças, mas eu nasci com parto humanizado, né, quando começou a onda do parto humanizado, eu trabalhava em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, começou parto de cócoras, até na Unicamp, na Unifesp, parto de cócoras, parto na água, tinha essa onda de incentivo muito grande ao parto humanizado, e ao parto vaginal, né? Mas o que eu acho é que eu nunca coloco parto humanizado relacionado a parto vaginal, porque a humanização é muito mais que isso. A humanização é respeitar, é acompanhar essa mulher durante a gestação e no parto de forma digna, sabe? Então eu acho que essa coisa de você querer submeter a mulher a qualquer preço a um parto vaginal não é correto, jamais vai ser humanizado isso. Então acho que é bom a gente ver os dois lados, ver a questão também de que quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco assustada com o número de cesáreas que eram feitas, porque você não tinha muito segurança, não tinha cardiotoco. Hoje você tem cardiotoco, ultrassom, você tem mais aparato para conduzir um trabalho de parto. Na época que eu cheguei aqui, há 19 anos atrás, não se tinha nada. Hoje você tem mais estrutura para isso. Mas eu acho que sim, incentivar mais o parto vaginal, mas também saber essa questão de responsabilidade, mediante a gestante, mediante ao bebê, né, a vitalidade do bebê, a vitalidade fetal. Então, acho que a humanização é todo esse zelo com a mãe, com o bebê, com o parto em si, né, aquele momento que a mulher fica mais vulnerável. Sim. Então, para a gente não colocar isso relacionado à via de parto e colocar esses pontos, né? Acho que pós, contras, acho que a gente está aqui para levar informação mesmo para quem está escutando, porque a gente sabe que tem muito grupo, muita coisa, muita bandeira sendo levantada, muita coisa com relação à violência obstétrica, o que é, o que não é. Então acho que hoje em dia ficou muito, né? Muito taxativo, muitas coisas muito taxativas, mas o que conta mesmo é segurança, mãe, bebê, né? Sim. Então acho que é por isso que nós estamos aqui, para falar um pouco eu acho disso. que quando a gente fala de parto humanizado, a primeira coisa é a informação, né? Sim. É a mulher ter acesso à informação segura, tanto que é o primeiro pilar da humanização.
Essa informação, lógico, que a gente depende de uma assistência médica adequada, né? Porque acaba que o médico vai ser a primeira porta de entrada Sim. ali da paciente. Então, a gente realmente usar o período do pré-natal, o período da gestação, para fornecer e para dar as melhores informações para esse paciente. Sim. E o segundo ponto do parto humanizado, acho que cabe muito isso que a Vânia falou, é a gente seguir, na verdade, assim, resgatar a fisiologia do processo do parto, né? Então, a gente sabe que pela Organização Mundial da Saúde, 85% das mulheres, em torno de 85% das mulheres e bebês, vão ter condição de se ter um parto vaginal, um parto fisiológico. E 15 a 20% vão ter indicação de uma cesárea real. Mas a gente não tem esse número no Brasil, né? Então, quando a gente fala de humanização... A gente tem uma incidência muito alta de parto cesárea eletivo. Eu acho que até porque muitas pacientes antigamente tinham muito receio. Eu acho que é por falta de informação e de incentivo mesmo, né, Ju? Acho que é isso que a Juliana pontuou. E assim, quando a gente entende que existe uma fisiologia, né, de resgatar essa fisiologia e que para a gente intervir no processo natural do trabalho de parto teria que ter uma indicação, e aí entram as indicações. Sim, indicações. Né? De uma obstetrícia de alto risco, de um bebê, às vezes, que não está crescendo de forma adequada, de uma mãe que tem um quadro hipertensivo. Então, quando a gente entende... As indicações de cesárea, né? A gente resgatar a fisiologia do processo do parto e colocar a mulher como parte disso também. Eu falo que o parto, ele não é construído no dia do parto. Sim. O dia do parto, ele é só um dia. É um processo. É um processo. Então, ele é construído durante todos os meses do pré-natal. É correto eu dizer, porque eu estou perguntando, me colocando como um ouvinte e de quem não conhece realmente. Sim. É correto eu dizer que o parto humanizado, que hoje chamamos de parto humanizado, é aquilo que os nossos pais e avós chamavam de parto normal? Também. É porque é isso que a gente estava falando, eu e Juliana, a gente estava querendo colocar aqui, da gente não colocar o parto humanizado só como sendo parto vaginal, que é o parto normal teoricamente, sim, né? E sobre a cesárea, da gente respeitar, porque nós temos protocolos a serem seguidos, isso já foi pré-estabelecido, as indicações relativas, a indicação absoluta, no caso da placenta prévia, placenta total, mas nós temos indicações de parto cesárea, quando o bebê está sentado, que é pélvico, quando a paciente tem 2 cesáreas anteriores. Então, assim, e quando a paciente quer, né? E quando a paciente quer, que eu acho que é sensacional. Por quê? Respeitar a vontade da mãe. Isso é fato. Eu tenho paciente que, apesar de conhecer tudo da fisiologia, de quanto seria importante para o bebê e para a mãe passar por um processo de trabalho de parto, aquele parto não faz sentido para ela. E ela já fez toda a caminhada de ter acesso a toda a informação, a toda a preparação emocional, preparação física, a fisioterapia pélvica, que é sensacional. E ela, apesar de ter todo o conhecimento, ela tem entendimento que aquilo ali não é para ela viver aquela experiência. E aí a cesárea se torna o principal parto. Eu acho isso legal, porque a gente tem o Zugaib, que era chefe da USP e é escritor de livros de obstetrícia, e eu que tive o privilégio de estar em algumas aulas dele lá em São Paulo, e o Dr. Zugaib, ele sempre falava que a vontade da mãe é uma indicação de cesárea, sim. Respeitar a vontade da mãe. Eu acho que o médico, ele tem que incentivar, ele tem que explicar, expor tudo o que a Jo está falando. Questão de maturidade, bebê, o preparo do corpo, a resposta de pós-parto, que é muito melhor. Mas saber que a vontade da mulher para uma via de parto ou a outra, contanto que você não comprometa, nem num caso nem no outro, o bebê e mãe, né? Que a vontade da mãe tem que ser respeitada. Isso é fato. Só que é difícil às vezes, Vânia, porque assim, até a vontade da mãe, né? Às vezes as mães chegam, por exemplo, no meu consultório, e uma das perguntas que eu sempre faço na primeira consulta é: que tipo de parto que você imaginou que você teria quando você estivesse grávida? E a grande maioria que não teve uma história de mães e avós que tiveram partos naturais, que tiveram bons partos, elas respondem cesárea. E aí eu sempre pergunto: mas por que você tinha pensado na cesárea como primeira opção? Porque na minha família todo mundo teve cesárea, ou a minha mãe teve uma história ruim de trabalho de parto, marcado, né, às vezes por violência, ou por muita dor, ou por um parto a fórceps. E aí eu imaginava que quando eu tivesse meu parto ia ser cesárea. Mas e agora? Não, agora eu tô começando a pensar. Então, assim, para a mulher seguir o próprio desejo dela... Essa questão da informação que é importante, ela precisa entender o porquê que ela tem medo, então, do parto. O porquê que ela tem tanta objeção, tanta restrição. Então, o papel do pré-natal também é um papel educativo. Né? Deixa eu fazer o seguinte. Já são 17 horas e 23 minutos e a doutora Juliana até já antecipou algo que eu ia provocar aqui, que é sobre a fisioterapia pélvica, que eu ia perguntar. Deve ser
primordial nisso tudo. Você já adiantou que é maravilhoso, mas a gente vai falar disso com a Fabiane daqui a pouquinho, porque eu tenho que fazer o primeiro intervalo. Agora são 17 horas e 23 minutos. Programa Mulher Plena de hoje, aqui com a doutora Vânia Viana, nossa médica consultora, ginecologista e obstetra, recebendo a fisioterapeuta pélvica Fabiane Monteiro e a ginecologista e obstetra doutora Juliana Oliveira, falando sobre parto humanizado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltaremos já já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! Jornal, rádio, TV, internet. A busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou. Mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, edifício SB Tower, 13º andar, telefone 65 999 20 5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. Amigo que é amigo só traz novidade boa. Então se liga nessa. A Titânia Telecom em breve passará a se chamar Amigo Internet. A Amigo é uma marca do grupo Brasil Tecpar, presente em vários estados do país, conectando mais de 1 milhão de clientes e com mais de 2.000 colaboradores. A marca está passando por essa transição, mas para você nada irá mudar. Isso porque nós vamos continuar trabalhando para tornar a sua experiência cada vez mais incrível. Amigo Internet. Viva conexões reais. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. 17 horas e 25 minutos, 5h25 da tarde desta segunda-feira, 10 de abril. Estamos de volta aqui pela Rádio Metrópole com o programa Mulher Plena. Hoje o tema é parto humanizado. As convidadas, doutora Juliana Oliveira, médica ginecologista e obstetra, e a fisioterapeuta pélvica Fabiane Monteiro. Com a doutora Vânia, estamos debatendo aqui sobre parto humanizado. E aí? A doutora Juliana já falou, né, no início ali, antes até que eu perguntasse, ela já disse da importância da fisioterapia pélvica. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Do preparo, Fabi, vai poder Como falar pra gente sobre esse preparo. Acho que antes, né, mas durante a gestação, né, de como é feita essa abordagem. É indicativo da paciente começar a fazer a fisioterapia pélvica a partir das 12 semanas. Ou quando o obstetra indica, né? Às vezes tem algumas complicações no início da gestação, alguns cuidados a mais que a gente deve esperar um pouco, mas se estiver correndo tudo bem, a fisiologia estiver acontecendo da maneira normal ali, ela já pode começar a fisioterapia a partir das 12 semanas. E a gente tem os objetivos, né? Que o nosso objetivo até as 34 semanas é preparar esse corpo para a gestação, porque a gente sabe que existe várias alterações fisiológicas durante a gestação e é o tempo mais curto que a paciente sofre mais alterações durante um período curto de tempo. Então, são várias alterações fisiológicas. Então, a gente começa atuando a partir dessas 12 semanas com fortalecimento muscular, com trabalho respiratório, com o preparo do seu assoalho pélvico para a gente evitar as incontinências urinárias. A gente trabalha muito com as pacientes que sentem muitas dores. A gente sabe que com essas alterações... Dor na lombar, né? Toda essa alteração lombar, de alterações postura, de de coluna. Ela passa a ter uma incidência maior de dores durante a gestação. Então, a gente também, a fisioterapia tem esse papel de
minimizar as dores da gestação, fazer um fortalecimento muscular. A gente tem muitas alterações respiratórias também, que além das alterações durante a gestação, a parte respiratória é muito importante, né, doutora, para o dia do parto. Então, a gente também faz esse preparo respiratório. Porque, na verdade, ela é como se ela estivesse começando a se preparar para uma maratona, né? Porque ela vai aumentando o débito cardíaco, o trabalho do coração vai aumentando. Então, se ela não tiver fisicamente condicionada, ela vai sofrer cada vez mais, conforme aquele trabalho que faz com o homem que cola uma melancia na barriga, né? Então, é mais ou menos isso. Imagina você segurando o melão, você segurando uma coisa mais pesada, segurando uma melancia, cada vez mais... no final ainda tem que passar por perto. Ainda tem que se perder essa melancia. Então, imagina o quanto final, né? Não precisa essa questão do coração, da musculatura, dela estar preparada fisicamente, né? Isso. E eu acho que a mulher, ela não tem essa consciência. Essa também é uma da função do pré-natalista e da físio, de falar de como é essencial esse trabalho conjunto e desse preparo para ela, para a gestação, né? Para ela levar a gestação, porque ela vai ter que estar forte para carregar aquilo ali e para parir, para a atividade física vai melhorar o limiar de dor, né? Ela vai tolerar melhor as dores do parto, vai fortalecer, porque ela vai precisar de força nesse abdômen para fazer essa criança sair, né? Para nascer o neném. Então, ela precisa estar com uma musculatura forte, um períneo forte, para não ter depois perda de urina, queda de bexiga. Então, de todo esse trabalho no assoalho pélvico e na parede abdominal que ela precisa. Todo o conjunto, na verdade. E tudo, a partir das 34 semanas, a gente começa o preparo realmente para o parto, como eu falo para elas. Agora, começamos realmente para o dia do parto. A gente começa a fazer o preparo a partir das 34 semanas do assoalho pélvico, com as massagens perineais e o treino com o Epinol, que a gente faz um treinamento para ela entender como vai ser esse expulsivo. Então, a partir das 34 semanas até o dia antecedente ali do parto. Explica um pouquinho, Fabi, essa questão que eu acho muito legal, porque anos atrás não tinha isso, então é muito legal. Então, a massagem perineal, que é uma massagem no canal vaginal mesmo da paciente, que a gente trabalha com alongamento muscular e estímulos proprioceptivos. E o Epinol é um balonete que a gente também introduz no canal vaginal da paciente. Claro que não é como as pessoas achavam antigamente, que a paciente levava esse Epinol para casa e insuflava ali até o limite dela. Não é bem assim. É com muito cuidado no limiar da paciente, respeitando a dor, a ardência que ela vai ter. E a gente faz uma simulação do expulsivo. Não é que a gente vai chegar com esse balonete do tamanho da cabeça de um bebê. Então, mas chega muito próximo. A gente chega até como é importante ir distendendo o canal vaginal, principalmente para a mulher que nunca teve parto normal, porque a musculatura dela é mais rígida, é mais forte, para ela não ter laceração, que é... Quando for nascer o nenê, romper todas as fibras e acabar machucando e rasgando o períneo. Então, ela tendo uma elasticidade que é feita com esse balãozinho que vai sendo insuflado, né? Que a físio faz, ela vai ter uma elasticidade nessa musculatura para poder passar o bebê. Então, é um treinamento. É importante que quem está em casa tente imaginar como é que é isso daí. Né? E a fisioterapia, na verdade, ela é relativamente nova no cenário do trabalho de parto. Eu não sou muito Doutora velha. Juliana, então... chega mais perto um pouquinho, por favor. Eu tenho 10 anos? Não. Agora eu vou fazer 8 anos de obstetra. E eu tenho 20, Ju, então. A minha época não tinha. Mas só que há 8 anos atrás, começou, na verdade, esse processo assim, de entrar mesmo o fisioterapeuta na sala de parto. E para mim, revolucionou a assistência obstétrica. Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Na minha prática de consultório, orgulho de falar, hein? Praticamente 100% dos meus pacientes fazem fisioterapia pélvica. Por quê? A fisioterapia pélvica ela é indicada independente da escolha de parto. Então, o certo é que todas as mulheres fossem avaliadas com 13 semanas, né? 12 a 13 semanas. Até para ter um fortalecimento. Para fazer toda essa parte global de perineal, porque a sobrecarga da gestação, ela acontece independente do parto. Então, a mulher fica grávida 9, quase 10 meses, com todo o aumento da pressão abdominal sobre o assoalho, sobre a vagina, sobre a bexiga, com o risco de diástase, que é o afastamento do reto abdominal. Então, o certo é que toda mulher entendesse a importância tanto da atividade física, como da alimentação e principalmente da fisioterapia pélvica. E aí, independente do parto. Agora, lógico, a partir de 32, 34 semanas que começa o treinamento
com o hipno, que é o treinamento para o período expulsivo, aí lógico que quem quer a cesárea acaba não fazendo esse preparo e aí segue quem quer o parto vaginal até 39, 40 semanas. O que eu acho que Ju também deve fazer, que eu falo para a paciente, é o seguinte: a paciente que não tem nenhuma contraindicação, que ainda está um pouco indecisa, ou está até mesmo segura com relação a cesárea marcada. Mas eu falo, vai que na última hora você muda de ideia. Sim. Então faz o treinamento. Mas eu acho que né? revoluciona no momento do trabalho de parto. Isso. Porque, assim, um dos princípios do trabalho de parto é a mulher entender ela como parte ativa de todo o processo do parto. Então, se a gente olha lá atrás, né? Nem precisa ser muito atrás. Por exemplo, nas maternidades públicas, que às vezes as mulheres ainda não têm acesso a esse tipo de informação, a gente chega lá, tá cada uma deitada numa cama. E aí a gente vem com a ideia do parto ativo, que é o que a fisioterapia trouxe isso muito na prática, que é o quê? A mulher movimentar mesmo. Então, caminhar, agachar, usar a bola, ficar ativa durante todo o processo do trabalho de parto e em posições verticalizadas, que ajuda esse bebê a descer, porque a lei ajuda da a dilatação a acontecer, né, gente? a lei da gravidade. Então, a gente levanta essa mulher da cama, tira ela da cama e faz ela entender como ela sendo parte ativa de todo o processo. Como que uma mulher com dor, que nunca fez todo esse preparo, que não teve acesso a essa informação. A gente sabe que nem todas as mulheres vão ter condição financeira de ter uma fisioterapeuta pélvica, porque isso ainda é um luxo no Brasil. É um custo a mais. Né? Mas assim, ela pode ter informação que é importante ela fazer esses exercícios, ela tem acesso à internet, hoje em dia tem YouTube, tem Google, né? tem vídeo. Então, assim, mas a mulher entendendo que ela é parte desse processo, que o movimento do corpo dela e ela está em posição vertical vai ajudar esse bebê a fazer o caminho que ele tem que fazer, isso é revolucionário, isso faz parte também na verdade, do trabalho de parto, da humanização. É você que se colocar para a paciente entender o que já acontece e aconteceu a vida toda desde a época da minha avó, que quem pare a criança é a mãe. O médico, do médico não atrapalhando, já está tudo certo. Ele está ali só para ver se as coisas estão acontecendo. Mas isso é parte da humanização. Então, assim, a gente intervir se tiver indicação de intervenção. Se houver necessidade de intervenção. E a mulher né? saber que ela vai estar ali para fazer a força, para parir a criança, para nascer o bebê. Então, é com ela o negócio. Então, isso é importante. E sempre foi assim. Só que eu acho que antes a mulher não tinha essa consciência, que ela ia parir ali a criança dela. Então, acho que nesse sentido da físio e da informação, foi trazendo... vai falar, é com você o negócio, eu só tô aqui para te auxiliar. Mas eu acho que isso foi sendo perdido, assim, porque eu acho que antigamente as mulheres entendiam que elas iam ter que parir. Então, mas você sabe a minha avó teve 9 partos normais, né? E era natural isso. Então, eu acho que a bisa, ela acompanhava, às vezes, os irmãos nascendo, que acompanhava a tia, que acompanhava as outras. Doutora, tinham as parteiras. Você está tão coberta de razão que eu acho, assim, porque as mulheres das gerações anteriores, elas entendia essa que era necessidade de ficar em pé, que você está falando, minha avó era parteira. elas trabalhavam Minha até os bisa era últimos parteira. instantes. Agachava lavando roupa no Rio. Da roça, principalmente. De e aí, cócoras. deixa eu te contar uma história. Eu sou filho de uma parteira? mãe que teve 11. Partos normais. Não, e só o primeiro foi uma parteira. Sim. A partir do O resto segundo foi sozinho. Meu pai. Meu Deus! Meu pai que Ele ajudou minha que mãe. carava, meu Deus. E aí eu te pergunto, o que mudou da fisiologia lá da sua mãe para das mulheres agora? É o mesmo útero, a mesma vagina, o mesmo corpo. Mas as mulheres Mas são mais mudou a coragem, a sedentárias. vontade, Mas né? é sedentarismo também, Ju, eu acho. Não, eu acho que a gente foi perdendo, assim. Se você perguntar, por exemplo, pra você, pra mim, minha mãe é da geração de cesárea, né? Do parto largou de ser lá em casa, passou a ser no hospital. Uma vez que o parto foi hospitalizado, a gente teve muitos benefícios de diminuição Menos de mortalidade. isso, né? Sim, mortalidade pra mãe, materna, pro bebê. mortalidade fetal. Lembrando que 15 a 20% dos bebês vão precisar de intervenção, vão precisar de uma cesariana. Então, a gente salva a vida dos partos que nasciam em casa. Sim. Mas a partir do momento que esse parto foi para o hospital, colocou o médico como figura central do parto. Você e não teve mais a mulher. heterogeneia. E houve um período de algumas décadas aí que Sim. era... Talvez a moda era o parto cesárea. Na verdade, Não eu era, acho que é não- falta de informação. Eu acho que não As sei a pessoas moda. fugiam Eu um acho pouco que era do- meio que salvação. É. Porque assim, você pegou uma mulher que paria lá na casa com o marido, com os outros filhos, com amigas, com tias, com vós que eram parteiras. Aí você pega essa mulher, coloca dentro do hospital, ela não tem direito mais a acompanhante. Então, não tinha direito à lei do acompanhante, acho que é de 2014, é da agora.
Então ela entrava sozinha, com dor, com medo, sem saber como é que era o processo do parto. Sendo que também a gente num tem hospital aquela coisa, lotado, cada e a uma gente deitada tem num leito. Aquela coisa de que no SUS você só faz a cesárea quando você tem indicação médica. E aí você coloca uma mulher sem direito de opinar e de optar a via de parto. Então ela via o parto vaginal como uma punição. Vamos falar assim, se eu tivesse dinheiro e se eu tivesse um plano, eu poderia optar por uma cesárea. Então ela não vê um parto vaginal como sendo uma coisa natural, uma boa experiência, natural. Ela vê como uma coisa imposta pelo sistema. Sim. E isso eu acho ruim. E ainda é muito visto assim, né? A gente tem que desmistificar e tirar isso, porque ela vê o parto vaginal como uma punição. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu pagaria uma cesárea. E não é isso, né? Mas é porque aí muitas mulheres acabam... Aí vem o conceito de violência obstétrica, porque aí muitas mulheres acabaram tendo parto vaginal, e parto vaginal não quer dizer que é humanizado. Sim, porque elas tiveram... Então tem paciente que chega no meu consultório e fala, mas por que você quer parto normal? Porque minha mãe... Por que você quer cesárea? Porque minha mãe fala horrores de mal do parto normal. Porque ela teve uma experiência de um bebê puxado a ferro, ela deitada numa sala gelada, com um médico que ela nunca viu. Então, assim, o parto, ele perdeu toda a naturalidade. Isso eu acho muito complicado. Porque... E começou a ser um fator de medo, de trauma. E aí vem a cesárea, com uma hora eu te entrego seu bebê. Eu venho de uma geração, e eu, graças a Deus, eu trabalhei em São Paulo nas maiores maternidades. Santa Marcelina, 2.000 partos por mês. Santa Joana, Promatre, Pari, que são as maiores maternidades de São Paulo. E hoje não se faz mais, mas eu tive a oportunidade de fazer muito forte. Killand, que a gente não faz mais, que é rotação, e o Simpson. Mas uma coisa que é super bem indicada quando a obstetra tem muita manuseio disso, é o fórceps de alívio, que é o Simpson, que é um fórcepezinho baixo, que não corre risco o bebê, e é muito melhor do que você deixar um bebê preso no canal expulsivo. Sim. Então, a mulher ela ainda tem esse receio, fala, meu Deus, meu filho foi tirado a ferro, mas espera aí. Tem o fórceps de alívio, o fórceps alto a gente não faz mais, que é esse que coloca o bebê em risco, que é o de rotação, mas o fórceps de alívio, quando o bebê está ali perto e a mulher não tem mais força e esse bebê está parado no canal de parto, ele é extremamente bem indicado quando o obstetra tem consciência do que está fazendo. Mas se a mulher também tem consciência, né? Então, até as intervenções, elas têm que ter autorização da paciente. Sim, ela tem que estar Então, assim, antes, por exemplo, a episiotomia, que é o corte no canal vaginal, eu aprendi na minha residência em 2000 que todas faziam. Todo mundo fazia. Não, mas isso eu vou te falar, isso é uma coisa daqui. Porque eu que fiz residência em Botucatu, na Unesp, isso há alguns anos atrás. Não, Vânia, mas o protocolo do Ministério da Saúde, mas assim, o protocolo do Ministério da Saúde de assistência ao parto normal, de práticas de humanização, é de 2014. Então, mas lá já não se fazia. Da agora, porque lá é medicina baseada em evidências, né, na Unesp. Então, os protocolos de lá, de tricotomia... Sim, já vinham as mudanças antes, né? E de episo, já tinham sido mudados, isso na minha época de residência, que já tem um tempo maior. Então, porque lá é medicina baseada... Então, vai lacerar, não vai lacerar? Qual que é a indicação? Até essa questão de medicamento no pós-parto, que você só faz antibiótico no ato em si da cesárea. Todas essas mudanças, eles já fizeram lá em Botucatu. Mas é que assim, São Paulo acaba vindo todas as mudanças, mas até se tornar política pública e se tornar realidade a nível nacional, é tudo mais Agora, lento, há que né? se destacar o avanço disso tudo. Você falou, doutora, que é de 2014 para cá e tal, mas assim, olha que lindo, a gente tem duas obstetras aqui falando sobre o parto humanizado e a decisão soberana da gestante, né? Dela poder escolher, dela ser orientada, o respeito, né? Dela buscar todo o acompanhamento adequado, de repente, em tendo condição, ter uma fisioterapeuta pélvica. E isso sim é humanização. Mas eu vou interrompê-las mais uma vez, porque já são 17 horas. É muito rápido. A gente já vai para o último intervalo e voltaremos com o último bloco do programa Mulher Plena de hoje. Gente, que papo bacana sobre parto humanizado que estamos tendo aqui com a Fabiane Monteiro, fisioterapeuta pélvica, a doutora Juliana Oliveira, ginecologista e obstetra. Eu e a nossa consultora, também ginecologista e obstetra, a doutora Vânia Viana. 5h41, um minutinho só e a gente volta já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço.
proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, edifício SB Tower, 13º andar. Telefone 65 99920 5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65-99630-6116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. 17h43, 5h43 da tarde desta segunda-feira. Estamos de volta com o programa Mulher Plena aqui pela Rádio Metrópole. E hoje um tema muito bacana, que é o parto humanizado, né? E aqui conosco, eu e a doutora Vânia Viana, recebendo a Fabiane Monteiro, fisioterapeuta pélvica, e a doutora Juliana Oliveira, ginecologista e obstetra. Me ocorreu uma pergunta que eu quero fazer para vocês. A prática da fisioterapia pélvica, a doutora já deixou muito claro o quanto isso é importante, né? E a doutora Vânia ainda reforçou que até independente do parto escolhido pela mãe, vai ajudar na gestação, em todo o processo como um todo, porque é uma mudança, diga-se lá, de passagem muito radical no corpo da mulher. E na recuperação pós-parto, independente do parto, essa fisioterapia ajuda também? Ajuda. Principal parte da fisioterapia no pós-parto é para melhorar essa recuperação da paciente, independente da via de parto. Então, a gente tem os protocolos que a gente usa para paciente se for um parto cesárea, e se for um parto via vaginal, a gente usa outros. Mas o principal que as pacientes sempre procuram a fisioterapia, mais ou menos é indicado elas virem para fisioterapia para avaliação pós-parto com 30 a 40 dias, né? Para a gente fazer uma avaliação da sua diástase, para ver se realmente ela tem uma diástase, como está essa função abdominal, porque com o crescimento da barriga, essa musculatura abdominal, abrindo, né? Ela abre e perde a função, porque o nosso músculo do nosso corpo todo, ele tem que ser funcional. Então, com esse crescimento do abdômen, por conta do crescimento do bebê, esse músculo deixa de ser funcional. Então, na fisioterapia, a gente vai fazer uma recuperação dessa musculatura abdominal, que não é só um abdômen, que eu falo para as pacientes, a recuperação pós-parto não é apenas o abdômen. Então, a gente vai fazer uma recuperação da paciente como um todo, na parte respiratória, porque ela também sofre alterações durante a gestação, no seu assoalho pélvico, porque passou ali pela sobrecarga da gestação, independente da via de parto, a sobrecarga dos 9 meses ali, das 40 semanas, ficaram sobre esse assoalho pélvico. Então, a fisioterapia no pós-parto entra... E eu acho que é importante também que às vezes a gente fazer a fisioterapia para não lacerar, né? Mas independente de fazer ou não fisioterapia, a laceração envolve outros pontos também no trabalho de parto. E às vezes as pacientes fazem toda a fisioterapia e mesmo assim tem a laceração, que é essa abertura da musculatura vaginal. Então, a gente faz a rafia, mas a paciente que tem essa musculatura mais treinada, ela consegue fazer a reabilitação das funções vaginais de uma forma também mais favorável. Tudo, né, gente, se a gente for porque pensar. tem muito medo, né, Vânia? Tipo assim, um principal crença e medo é minha vagina vai ficar larga, né? E o perfil de mulheres procurando parto normal verdade, hoje também trocou. Com relação até essa questão do parto, mas é para sempre, né, gente? Musculatura abdominal mais forte, para você envelhecer melhor, segurando o seu esqueleto. O seu períneo mais forte, para você... Até para quem faz esporte, que acha que é o que a gente bateu muito da físio, eu faço esporte, eu não preciso da fisiopélvica. Não, aí que você precisa, porque você tem um impacto maior nesse períneo. Então, no pós-parto e dá também. A resposta sexual da vida futura. Sim, toda, né? Se você tem uma musculatura melhor, para tudo vai ser melhor, né? Então, a atividade... É a mesma coisa, meu amigo. Entramos na coisa da dieta, então, da mulher não ganhar muito peso durante a gestação, se cuidar, ter uma alimentação mais saudável e da atividade física. A gente não foge disso.
isso. Tudo treino e caminhada. Mas dieta e treino. Treino é fato. Então, na gravidez e no pós-parto não é diferente, gente. Então, é isso. E as aí mulheres mesmo. hoje em dia são mulheres jovens, assim, né? Médica, advogada, dentista, a mulher que é dona de casa, assim, não tem um perfil definido de parto normal, assim. Então, a gente tem muitas médicas, inclusive, né? Que fazem. Que fazem parto vaginal. Então, assim, são mulheres jovens que têm relacionamentos com maridos jovens e que vão ter vida sexual. E que também não querem ter um parto vaginal, mas não quer ter impacto na parte sexual. Então, isso é um grande mito. E que a fisioterapia pélvica consegue reabilitar as funções do assoalho pélvico. Assim como a barriga cresce, né, pra gente ter o crescimento do bebê, durante o parto vaginal, o nosso músculo ele também se alonga, né, para esse momento. Então, num pós-parto imediato, claro que não vai estar a função igual estava antes. Então, a gente tem um tempo ali pra gente... Pra treinar, né, gente? Pra gente reabilitar. Ele vai sendo então, é uma musculatura, então a gente precisa reabilitar ele também. Eu falo que é a mesma coisa, uma coxa flácida e uma coxa treinada. Ela pode estar com o músculozinho fraquinho e a outra coxa com o músculo forte. Então, a vagina também. É só voltar. Só voltar para os treinos. Todos os treinos também. E essa recuperação, ela é importante no pós-parto, fazer a fisioterapia, mas quando faz durante a gestação, também ajuda na recuperação. Também. Sim, né? sim. Aí o que eu acho que essa mulher tem mais consciência, né? Do corporal. O que Ju estava querendo a gente conversar é sobre, independente da via de parto, acho que até esse é o tema, da humanização da mãe durante a gestação e ali no parto, ou normal, ou eu falo que né, dessa quem posição. dera a gente pudesse ter todas as vezes o parto que a gente imaginou, que a gente... Se colocar no lugar do outro. Né? Não, e que a gente teria, assim, às vezes o paciente chega... Já tive paciente que quer cesárea e tem um parto vaginal. E já tive muitos pacientes que querem um parto vaginal e acaba tendo uma cesárea com indicação, né? Então, às vezes eu recebo paciente assim, doutor, eu queria muito ter um parto normal, mas eu não queria aquele negócio parto humanizado na banheira. Então, às vezes as pessoas associam o termo humanizado a um parto na água ou um parto na banheira, né? E o parto humanizado, ele não é um tipo específico de parto. E a gente não tem como falar que um único tipo de parto vai ser o melhor para cada mãe e para cada bebê. Então, independente, eu falo que existe um melhor tipo de parto para cada mãe e para cada bebê. Sim. E por isso que o pré-natal é tão importante, né? Avaliação de risco, de segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar da mãe e do bebê, e o parto, ele é só um dia na vida da mulher. É só um dia, né? Fala, nossa, mas pra que tanta firula em cima do parto se ele é só um dia? Na verdade, às vezes ele dura uma hora. É um dia tão especial, só que ele é um dia que marca a nossa vida pra sempre. Então, eu falo que não é justo a gente criar ou deixar que alguém crie marcas de frustração, marcas ruins num dia que é tão importante e que não volta mais. Porque uma mulher pode ter vários filhos, mas aquele filho só vai nascer uma vez. Então, o parto é sempre o primeiro dia da vida de alguém. Mas sabe que eu acho que é um marco. Então, independente se vai ser uma troca de parto, se você queria um parto normal e vai ter uma cesárea, esse parto tem que ser humanizado. Mas né? sabe o que eu vejo? Essa questão, a gente tem que pensar não só como obstetra, mas pensar também em equipe, né? Sim. A enfermagem, o pessoal do centro cirúrgico ou da sala de parto. Tem que ser uma coisa assim, todo mundo falando a mesma língua. Sim. Porque eu vejo, às vezes, a paciente chegar no hospital, ela está tão fragilizada, né? Está num momento tão importante, tão esperado. E, às vezes, aquele acolhimento da equipe, o médico pode ser, mas falta aquele acolhimento da equipe. Mas quando a gente fala de violência né? obstétrica, né? Que a gente fala muito esse termo, não é violência do obstetra. E às vezes a gente obstetra quer se doer, né? Ai, violência obstetra não existe. Existe. Sim. Existe todo dia, toda hora. Porque violência obstetra é do violência ou aquela mulher que se sentiu mal acolhida ou maltratada durante todo o processo da gestação. E aí entra tudo, minha filha. Entra a vizinha que quer dar palpite, né? Entra, às vezes, o cara lá da recepção ou chegar no SUS e não ter um leito para essa mulher deitar. Tudo. Ou eu tá com dor e não ter direito a um alívio de dor pelo SUS. Então, assim, tudo isso é tudo marca e tudo isso é violência, nessa né? forma de cuidar. Mas esse da vizinha eu acho sensacional. Tem uma paciente que eu morri de rir esses dias, ela falou assim, é incrível como, primeiro, você falou que estou grávida, todo mundo quer pegar em você. É uma coisa, eu não quero pegando em mim. Então, isso até minha sobrinha que passou por gestação falou agora, eu falei assim, isso é verdade. E outra coisa assim, todo mundo tem uma história para contar para gestante. Gente, por favor, limitem as histórias para gestantes, elas estão fragilizadas. Porque ela chega numa vizinha e a vizinha fala assim, nossa, quanto tempo você tá? Ah, tantas semanas. Nossa, mas sua barriga tá tão grande, são 2. Vai ter parto normal, que coragem, né? Que coragem. Ai, aí, corajosa. Ela desceu, tá tremendo de medo do parto. Ela desceu, chegou na garagem, encontrou outra vizinha.
Ah, quantas semanas você tá? Nossa, mas sua barriga tá tão pequena, seu bebê tá crescendo direito? Ela chegou no consultório, doutora, minha barriga tá grande ou tá pequena? Eu dei vontade de falar assim pra elas, decidam entre vocês se tá grande ou se tá pequena, porque uma fala que tá grande, outra... Então, assim, sempre alguém vai dar uma opinião e falar alguma coisa. Por favor, gente, se atenham e muito cuidado. Cuidem da barriga de vocês. Cuidem da barriga de vocês. Guardem as opiniões pra vocês. E eu queria falar, não sei se é pra finalizar, mas eu acho uma coisa importante, que a gente tava falando de humanização independente do tipo de parto, né? Então, a gente falou, assim, da informação pra mãe. Então... dela ter informação sobre os 2 partos, da gente seguir a fisiologia do parto, só fazer intervenção se realmente tiver indicação, da mulher se entender como parte ativa do processo do trabalho de parto, da gestação e do parto. E aí entra a humanização para o bebê. A humanização para o bebê, ela pode ser seguida independente do parto, né? Então, no parto normal, às vezes é mais fácil algumas coisas, e a gente depende menos até de uma equipe alinhada, porque o bebê nasceu, você entrega no colo da mãe e acabou, entendeu? Vai você, outra pessoa, tirar esse bebê de lá, porque eu não vou tirar. Então, o que entra na humanização pro bebê? A gente esperar o clampeamento tardio do cordão umbilical. Então, dá pra fazer na cesárea também. Aí só precisa do obstetra um pouco mais calmo, né? Estar atento a esses detalhes que são importantes também. Então, se a gente espera, no parto normal dá pra esperar o cordão parar de pulsar. Porque quando o bebê nasce, parte do sanguinho que é do corpinho dele tá lá na placenta, foi pra lá pra oxigenar. Então, quando a gente espera de 1 a 3 minutos, esse sangue que faz parte do corpinho do bebê volta pro corpo dele. E aí você previne a anemia até o 6º mês de vida desse bebê. Então, você esperar de 1 a 3 minutos. Isso dá pra esperar na cesárea completamente tranquilo. Sim. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde também. Então, dá pra ser feito independente do parto, se é no particular ou se é no SUS. E a gente tá falando de 1 a 3 minutos. E no parto normal, você pode esperar parar de pulsar. Outra recomendação para o bebê é o contato pele a pele. Então, antes o bebê nascia, tinha que cortar o cordão muito rápido e levar ele para uma fonte de luz aquecida. Isso estava no manual lá da pediatria. Agora, não. A gente sabe que o benefício do bebê ficar no colo, a temperatura nossa é externo de 36 graus. Então, é como se fosse um bercinho aquecido. E aonde que esse bebê estava? Dentro da barriga. Então, deixa esse bebê no colo da mãe, porque a gente faz uma transição mais amena para esse bebê, né? Porque nascer deve ser difícil, né? Então o bebezinho tá lá, tudo. Que pro bebê, pra mãe também já ter aquele primeiro contato. Então esse primeiro contato, né? Isso é importante, né? Acho que e faz uma regulação. Ela, né? E outra coisa, essa troca, tanto o bebê ficar no colo aquecido, como a troca da gente esperar esse sanguinho voltar, ajuda esse bebê a se adaptar do ponto de vista respiratório também. Porque o bebê chora a primeira vez que ele respira, que é a primeira vez que ele vai inalar oxigênio pelo narizinho. Até então, ele tá lá e vai abrir toda a árvore brônquica dele, pulmão, né? Então, quando ele tá na barriga, ele recebe oxigênio só pelo cordão umbilical. Então, quando ele ainda tá ligadinho, tá no colo da mãe, e você tá esperando esse bebê, ele tá oxigenando. Você tá dando tempo para ele se adaptar nas trocas gasosas. Por isso que o bebê nasce roxinho. E aí você espera ali 1, 2, 3, 4, às vezes 5 minutinhos ele fica rosa. Porque ele tá recebendo o sanguinho do oxigênio da mãe e aí tá conseguindo fazer a troca ali pela própria respiração dele. Então, quando o bebê nasce tanto de parto normal como cesárea, a gente sempre lembra a mãe, respira. Aí a mãe respira porque tá oxigenando pelo cordão ainda. E outra prática que é muito importante é a amamentação dentro da primeira hora de vida. Quando o bebê nasce, ele nasce com reflexo de sugar, porque quando o bebê suga, ele se acalma. Ele sente que ele tá ali mais acolhido. Ele não tá com fome, porque o bebê tem líquido amniótico dentro da barriga. Então, não que ele precisa sugar para se alimentar, e essa mãe também não vai ter leite, né? Mas ela tá ali começando a querer produzir o colostro. Quando a gente pega esse bebê acordado, ativo e coloca ele na mama, a grande maioria suga durante os primeiros minutos de vida. E esse bebê, então, ele já entende o caminho da onde que é o lugar dele, que é no colo e no peito. Então, aumenta a chance desse aleitamento dar certo. Você pega um bebê ativo, que tá lá em pleno reflexo da sucção, depois eles dormem. O bebê acaba dormindo umas 4, 6 horas. Né? Exatamente. Eu tive E você é o gatilho, né? É o gatilho do bebê sugar ali, de liberar os hormônios para produzir o leite. Com a Natasha, que veio aqui, a gente fez uma entrevista falando sobre o aleitamento no mês dourado, sobre o aleitamento materno, e dessa importância dessa primeira hora, essa hora dourada. Aí, que é de você colocar mais chance do aleitamento dar certo, do vínculo materno, do vínculo e tal, de como é importante esse primeiro momento você realmente estimular, colocar o bebê para mamar, colocar o bebê perto da mãe. Então são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. E aí todas as intervenções e exames do bebê poderiam ser feitos uns minutinhos depois. Não pegar esse bebê, já levar pro berço, já fazer. Então antes, quando eu também estava na residência, não muito antes, de novo.
o bebezinho nascia, Ontem. pegava ele, cortava do cordão rápido, aquele mesmo sangue que estava oxigenado, agora tem que cortar rápido. Cortava rápido e já dava o banho no bebê. Já lavava o bebê também, já enrolava nas roupas e colocava no bercinho ali do lado da mãe. Lógico que todas as intervenções que eram feitas, eu sempre falo, nenhum médico ele quer causar o mal. Então, todos os protocolos, eles foram feitos acreditando que aquilo era melhor para o bebê. Então, se eu tiro esse bebê rápido, se eu aspiro a via aérea dele, se eu vou lá e dou o banho, enrolo ele, coloco ele longe da mãe, é porque acreditava que o mais importante daqueles minutos de ouro para o bebê era garantir que ele estava bem, estava oxigenado com todas as intervenções. Só que aí, a partir do momento que os estudos vão caminhando, a gente vai retomando a naturalidade lá dos partos da avó, que nasceu em casa, que ficava no colo, e vai entendendo que tem coisa que é melhor. Então, hoje em dia, o que é evidente, o que fala todas as evidências científicas, que é melhor a gente só intervir se tiver indicação. Sobre a questão também da tricotomia, que De não tudo. se faz mais a raspagem, sobre o clister, que antes era feito a lavagem, que agora não se faz, há alguns anos não se faz mais. Toda essa questão da medicina, a episiotomia, por que se retirou a episiotomia, né? É por isso, porque viu-se que você menos é mais, né? Menos é mais, né? Uma maior elasticidade, você precisa ser menos invasivo, né? Então, quanto menos você intervir naquilo ali, você ficar só de espectador, é melhor para a mãe e para o bebê. Então, o papel do médico num parto é não atrapalhar, né? Garantir então, segurança materna e fetal, segurança né? da mãe e do bebê e não atrapalhar. Acho que isso que é fundamental. Muito bem, doutoras, eu devo informá-las, infelizmente, que o tempo estourou. Mas acho que a gente falou bastante coisa. Falamos bastante Espero que o pessoal tenha aproveitado. Muito legal, né? e inclusive a doutora disse o seguinte, a doutora Juliana, que é um momento único, é um dia que não voltará na vida da mãe, e aí eu ainda reforcei, né, para a mãe e para o filho, mas eu... Para o pai também. Mas sabe o que eu acrescento aqui também? Para o pai também. Eu tive, né, a felicidade de ver 4 filhos nascerem. Né? Então, eu fiquei aqui ouvindo vocês falando, vocês 3 profissionais que cuidam tanto da gestação da mãe para que ela tenha um parto leve, suave, né, assim, que seja um momento... além de ímpar, um momento de muito mais alegrias do que de traumas, né? Para vocês também deve ser algo muito significativo, né? É viciante. A obstetrícia é maravilhosa, criança, né, gente? receber uma criança deve ser algo muito, né? E é compartilhar de um momento de alegria que vocês ajudaram a preparar, né? A família. Eu acho que é uma honra. Eu que já estou na fase que eu já sou médica avó, eu já fiz parto dos meus partos, sim. Não devia nem estar falando isso aqui. Coisa pública, né? Mas assim, eu acho que é tão gratificante você ver as crianças crescendo, as famílias. Então, eu penso em propósito. Eu acho que meu propósito sempre foi cuidar de mulheres, cuidar de famílias. Eu acho que eu, como Ju, assim, vendo as crianças crescendo, com saúde, eu acho que para obstetra, eu nunca me acostumo. Eu já sei lá quantos mil partos já fiz na minha vida, muitos, mas incontáveis, mas eu acho que eu nunca me acostumo. É sempre lindo. Eu acho que para a Ju também, que é apaixonada, você vê ela grávida, todo esse senso de cuidado, de zelo, de amor que a gente tem. E eu acho que é isso. A gente nunca se acostuma com esse momento que é tão lindo, né, Ju? E a obstetrícia, ela exige muito, né? Exige. Porque não tem hora, não tem dia. Então, e aí depois que você tem filho, aí você também tem família, tem as coisas que são importantes para você. E é muita responsabilidade envolvida. Eu falo, quando é um bebê, são 2 famílias. São 2 famílias com todas as suas histórias, com todos os medos, com todas as expectativas. Então, não é fácil, assim. E aí, essa transformação mesmo, de você fazer parte de tudo isso que faz valer a pena, né? Pois fazer parte dessa experiência única, né? Única. Imagino para vocês todos como deve ser emocionante também. Gente, olha, infelizmente chegamos ao final do programa Mulher Plena de hoje, que... com a doutora Vânia Viana, recebi aqui a Fabiane Monteiro, fisioterapeuta pélvica, e a doutora Juliana Oliveira, ginecologista e obstetra, e o tema foi parto humanizado. Fabiane, obrigado pela tua presença, por compartilhar teu conhecimento conosco, foi uma honra. Só me diga onde que você atende, por favor. Meu consultório fica na Morada do Ouro, no Espaço Saúde, e quem quiser pode me agendar uma consulta comigo. Como chama o consultório? Lá é o Espaço Saúde, o meu consultório Espaço fica Saúde. lá dentro. Isso. Ok. Tem um arroba? Tem o arroba do meu Instagram, que é @FabiPélvica.
Fabi Pélvica. Obrigado, viu? Obrigada, Espero eu que agradeço. Volte outras vezes aqui. Só me convidar que eu volto. Doutora Juliana Oliveira, atende aonde? Doutora? Agora eu vou corrigir, porque a maioria... Meu nome é todo mundo só conhece a Ju por Juliana Abrão. Mas é do marido, Abrão Oliveira, que é meu. Devia assumir o Oliveira, né? Exatamente. É Juliana Oliveira Abrão, mas é que a maioria conhece com Juliana Abrão. Aí o @, inclusive, é doutora Juliana Abrão. Doutora DRA, Juliana Abrão. Abrão. É. Abrão com A só? Abrão com A só. Não é Abrão, Não, Abrão. é Abrão mesmo. Ok. Minha filha já corrige na escola. Mãe, o pessoal me chama de Alice Abraão, mas é Abrão, é Abrão. Eu atendo na Clínica Intro, ali próximo do Shopping Goiabeiras. E é isso aí que a gente... Clínica Intro, próximo ao Goiabeiras. Ao Shopping Goiabeiras. E o doutora... doutora Juliana Abrão. Abrão. Faço ginecologia, menos, né? Eu falo que eu sou quase só o O do GO. Quase Então, só obstetrícia, mas eu faço muito pré-concepcional, preparo Eu tô pré-concepcional. passando a bola para as meninas. Obstetrícia. Eu agora, com essa parte de hormônio e de anabólicos e de esporte, né? Tenho cada vez mais caminhado até para mulher no climatério. Minha praia tá ficando outra já há algum tempo. Lidando até com os casais agora também. Estou cuidando dos maridos para não causar o desequilíbrio. Cuida só da mulher e deixa o homem. Então eu tenho entregado a bola para as meninas. Para quem tá com mais ânimo, né, agora. Eu encaminho para a Ju, porque eu sei que ela... Mas eu faço ginecologia também. Às vezes o paciente fala assim, mas depois que eu ganhar bebê, para quem que eu vou? Eu falo, gente, continua comigo mesmo, né? Então a gente cuida também. Ok, doutora, obrigado. Foi um prazer, muito obrigada. Adorei minha primeira participação na rádio. Volte outras vezes, tá bom? Obrigada. Doutora Vânia, mais uma vez, lembrando, você atende na clínica... Na Vivari, ali no Santa Rosa Tower, 11º andar. Meu Instagram é doutora Vânia, _Viana. Me sigam lá, deem uma palhinha lá, me deem uma canjinha e coloquem lá suas dúvidas. Me curtam. E compartilhem. E logo também, meu canal no YouTube já está saindo, acho que semana que vem, Bia, o canal, para o pessoal seguir também e falar sobre temas que queiram saber, para a gente também poder debater, levar informação de qualidade. É isso que a gente quer. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ótima semana a vocês. Fiquem agora com o Marcelo Neves e o programa Conexão dos Esportes. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com o nosso Show da Manhã. A todos vocês, uma excelente semana e uma boa noite. A Rádio Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645.